Shabbat Shalom, meus queridos irmãos, tudo bem com vocês? Vamos começar o nosso estudo da manhã. Não vou me alongar agora, vamos começar, se o Eterno permitir, então, fazendo o nosso Sidur, item por item. Você consegue encontrar ele no QR Code aqui, é só fazer a leitura do QR Code. Você vai para o nosso canal no Telegram, lá você consegue o PDF para acompanhar com a gente todos os itens que nós vamos fazer aqui do Sidur, agora pela manhã, para iniciarmos o nosso estudo. Então, vamos lá. E vamos para o item 12 do nosso Sidur, o Matovu. Matovu, Ohalea, Yaakov, Mishkenotecha, Israel, Matovu, Ohalea, Yaakov, Mishkenotecha, Vani berov hasnecha avo beitecha estave eleicha e quão agradáveis são tuas tendas, ó Yaakov, e os teus tabernáculos, Israel, por tua misericórdia eu entrarei em tua casa, me prostrarei, lá temerei tua santidade. Adonai, Baruch Hashem. E vamos agora para o item 13 do nosso Sidur, o Shema. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. 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 Baruch Kevod ובכל נפשך ובכל מאודיך והיו הדברים האלה
אשר אנוכי מצווה היום על לבביך. השם כבוד מלכותו לעולם ועד. השם כבוד מלכותו לעולם ועד. ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך, וקשחתם לאותה על ידיה והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובישעריך. השם כבוד מלכותו לעולם ועד. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. לעולם ועד. Baruch Hashem. Bom, e aqui vai a tradução do Shema para você. Ouve, ó Israel, Adonai o nosso Elohim, Adonai é um. Bendito seja o nome da glória de seu reino para toda a eternidade. E amarás a Adonai, teu Elohim, com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua capacidade. E essas palavras que ordeno a você hoje estarão no seu coração. Ensine-as com cuidado aos seus filhos. Fale a respeito delas ao sentar-se em sua casa, ao viajar pela estrada, ao deitar-se e ao levantar-se. Ate-as à sua mão como um sinal. Ponha-as na parte frontal da cabeça, entre os seus olhos, e escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Baruch Hashem. Agora vamos abençoar com o Barehu, é o nosso item 14. Barehu et Adonai HaMevorach, Baruch Adonai HaMevorach, Leolam Vaed. Abençoem o Eterno, o abençoado. Abençoado é o Eterno, o abençoado para todo sempre. Agora nós vamos para o item 15 do nosso Sidur, Or Hadash. Or Hadash, Al Tzihon Tahir, Or Hadash, Al Tzihon Tahir. Or Hadash, Al Tzihon Tahir, Or Hadash, Al Tzihon Tahir. Or Hadash, Al Tzihon Tahir, Or Hadash, Al Tzihon Tahir. Or Hadash, Al Tzihon Tahir, Or Hadash, Al Tzihon Tahir. Veniske ulanu miera leoro. Veniske ulanu miera leoro. Baruch atah Adonai Yotzer HaMeorot. Acabamos de cantar isso em hebraico. Uma nova luz sobre Sião brilhará, e desfrutaremos todos rapidamente pela sua luz. Abençoado sejas tu, Eterno, Criador das luzes. Agora vamos para o item 16 do nosso Sidur, com textos da Escritura a respeito de oração. Primeiro, o Tehillim 116, o Passuco, verso 12. Ma'ashiv la Adonai kol tagmloi alai. E a tradução é: o que darei ao Eterno por todos os benefícios que me tem feito? Agora no 13. Kos yeshuot esau veshem Adonai ekra. O cálice da salvação erguerei
e o nome de Hashem clamarei. Teilim 121, verso 1. Essa einai el harim me'ain yavo esri. Elevo os meus olhos aos montes. De onde virá meu socorro? Agora no verso 2. Esri me'im Hashem osechamai ve'aretz. Meu socorro vem do Eterno, o Criador dos céus e da terra. Baruch Hashem. Baruch Hashem, graças ao Eterno. Shabbat Shalom novamente para você. Que bom que nós podemos estar aqui juntos nessa manhã de Shabbat, estudando mais uma das parashot, mais uma das porções semanais da Torá do Eterno, da instrução do Eterno para a humanidade. Para você que está aí em casa e está chegando agora ao canal, seja muito bem-vindo. Eu sou Fábio Mazzarella, sou um dos professores aqui do canal Teshuvah Total. E para você não ficar perdido, eu vou te explicar. Parashot é o plural de parashá. Ok, não ajudou quase nada, né? Mas parashá significa porção, certo? Porção, a gente chama de parashá hashavua, porção da semana. Então, parashot são as porções semanais. Então, esse método de estudo de porcionar a Torá, porcionar os 5 primeiros livros da Bíblia que você tem aí na sua casa, é um método bem antigo. Método esse que já era utilizado, inclusive, na época de Yeshua, que talvez você o conheça como Jesus. Então, é bem interessante a gente observar que essa é a maneira pela qual eles estudavam, os discípulos dele estudavam. Então, aqui no canal Teshuvah Total, nós estudamos da mesma maneira. Estudamos por parashot, por porções semanais. E hoje nós estamos falando a respeito da parashá Re'eh, da porção semanal Re'eh, que significa veja ou vê. Essa é a porção na qual nós estamos estudando. Ontem nós demos uma pincelada a respeito dela, explicando os conceitos dentro de Re'eh, dentro de veja, né? Que tem a ver com refletir e tomar decisões. E nós vemos um conselho vindo da parte de Moshe e também da parte do Eterno para que nós escolhêssemos bem o caminho pelo qual nós devemos seguir, né? Esse conselho, esse presente na realidade, né, que o Eterno nos entrega, que é brahá, o que lá, que é bênção e maldição, é posto diante de nós todos os dias, e todos os dias nós devemos tomar a decisão de escolher um dos dois, ou a bênção ou a maldição. Brahá, bênção, e kelalá, maldição. A gente falou também que bênção e maldição, os dois juntos, são o presente, né? Se você quiser entender melhor, depois, se tiver interesse, vontade, pode entrar no canal. Os nossos estudos todos, de todos os professores, de Shabbat em Shabbat, ficam salvos aqui no canal para você poder assistir e estudar quando você, porventura, quiser, ok? Então, vamos seguir aqui falando a respeito da parashá Re'eh, e nós vamos continuar do verso em que nós paramos ontem. E o verso é o verso 32 do capítulo 11 do livro de Devarim, do livro de Deuteronômio, do Sefer Devarim. Certo? Então vamos fazer a leitura juntos aqui, se o Eterno assim permitir. Ushmartem la'asot et kol hahukim ve'et hamishpatim asher anochi noten lifneichem hayom. Vamos com calma. E guardareis. Esse guardar é realmente como colocar dentro do coração, certo? La'asot. Guardareis, não por guardar, né? Como algo que você deixa lá, abandonado, guardado, esquecido, né? Não. É um guardar com o objetivo de praticar. La'asot, para praticar. Então, nós devemos guardar para praticar. Et kol hukim, todos os estatutos. Esses hukim são mandamentos dos quais, que são chamados de suprarracionais. São mandamentos que nós, com o nosso intelecto, não conseguimos
plenamente compreender o porquê disso. A gente pode ter diversas pistas, podemos fazer indagações no intuito de tentar entender e aprender, mas no fim das contas nunca teremos certeza. São estatutos passados pelo Eterno para nós. Muitos falam que são mandamentos menores, que tem a ver com o homem como Hashem, mas a ideia é realmente essa mesmo, de algo que não tem uma explicação. Por exemplo, nós temos as leis alimentares, que apesar de a ciência mostrar hoje que muitas delas, muitas das instruções a respeito da alimentação apropriada ao ser humano é realmente condizente com o que traz saúde ao ser humano, o Eterno não deixa uma explicação do porquê ele decidiu que uma coisa era comida e outra não. Nós podemos tirar lições disso, porque geralmente quando nós temos absolutos, né, coisas que são fechadas, muitas vezes nós deixamos de exercitar o intelecto, nós deixamos de nos questionar a respeito daquilo, porque nós já temos uma convicção pronta e fechada a respeito daquilo, um absoluto. Mas quando nós temos algo como um Hukim, que é algo mais aberto, em que nós não temos a certeza absoluta do porquê aquilo foi ordenado daquela determinada maneira, aí nós somos... a própria curiosidade humana move o ser humano a tentar entender o porquê daquilo, certo? Então, por exemplo, olha só, o Eterno, ele traz coisas que são curiosas para que o ser humano se aproxime dele, para daí o Eterno se revelar ao ser humano. Primeiro, o Eterno joga algo que faz deixar a pulga atrás da orelha, né? E depois que a pessoa resolve entender o que está acontecendo, o Eterno se revela. Aconteceu com Moshe, né? Ele viu que a sarça pegava fogo e não se queimava, ele quis se aproximar para entender o que estava acontecendo, e aí o Eterno se revela a ele com aquela missão. Mas bom, vamos continuar aqui. Então, vamos guardar para praticar todos os Hukim e os Mishpatim. Mishpatim, a gente tem Shofet, que significa juiz. Então, a palavra Mishpatim é aquilo que o juiz julga. É mais ou menos isso, que é considerado como os juízos do Eterno. Por exemplo, balanças justas e pesos justos. Você não pode defraudar no peso e na medida. Se você vai vender algo, venda aquilo que você está se propondo a vender, deixe claro as condições para que a pessoa tome as decisões de forma que ela tenha as informações necessárias e não seja, vamos colocar no português brasileiro, passada para trás. Certo? É isso. Então, os mishpatim são fáceis de compreender na questão do intelecto humano, né? Você não mata, não assassine, não furte, não defraude, entre outras coisas, certo? Então, et amishpatim asher anochi noten, que eu, né, presenteio. Então, eles são um presente diante da face de vocês hoje. Por que eu faço questão de falar presente? Pode significar coloco, como está muito bem traduzido aqui pelo nosso querido professor, irmão, Morei Renato de Prínsio. Um beijo no seu coração, inclusive muito obrigado pelos seus slides, tá? Pelo todo o empenho que você demonstra pelas pessoas aqui desse canal, fazendo tudo que você tem feito pela gente, preparando tanto material maravilhoso, tá? Então, ele não está errado, ele está correto. Mas eu uso da palavra noten, que significa, além de colocar presentear, para que nós possamos entender que da mesma forma que o Eterno coloca diante de nós a bênção e a maldição, para que nós escolhamos, ele também nos presenteia com um caminho para seguir que nos leva direto em direção à bênção. Nós não vemos o Eterno nos presenteando com um caminho que nos leva para o mal. Ele nos dá o presente que é escolher e ele nos dá o presente que é o caminho para escolher bem, que são os Hukim, os Mishpatim, os Edut, que são também testemunhos, né?
Nós temos as mitzvot, nós temos tudo aquilo que o Eterno ordena para o ser humano e pede muitas vezes com amor e carinho, né, que é o feitio realmente do Eterno. Ele traz isso tudo para nós, para que nós possamos escolher o caminho correto. Então é realmente um presente, faço questão de ler como presente por isso. E veja só, a palavra noten, ela é um palíndromo, né? Nos números a gente tem isso, né? Se você ler da direita para a esquerda e você ler da esquerda para a direita, dá na mesma. Nun, tet e nun. O que significa isso? Quando o Eterno coloca esse presente diante de nós, é porque desde já ele abre um caminho. É uma via de mão dupla, né? Assim que se diz. Então ele presenteia-nos para que nós façamos a retribuição disso. Como? Shmartem la asot. Para que vocês, no caso nós, né, guardemos para praticar. Que nós não façamos como foi feito anteriormente, de se guardar a Torá, que já expliquei para vocês a instrução do Eterno, que são os 5 primeiros livros que está na sua Bíblia aí. Isso é a Torá do Eterno. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Não são esses os nomes originais, mas para que você que talvez esteja chegando hoje possa entender. E isso tudo, esses pergaminhos, em determinado momento da história, foram guardados dentro de um baú, uma caixa aí abandonada. Esse baú foi abandonado e ficou lá guardado, só que sem a função de praticar. Então aquilo estava morto, até que um rei justo de Israel acessou aquilo, entendeu a grandeza daquilo, chorou e trouxe de volta à vista dos sacerdotes, que eles também tinham esquecido a respeito da Torá do Eterno. Então que nós não façamos assim, né? Que nós possamos de fato ouvir e depois de ouvir guardar, e depois de guardar praticar tudo isso, né? Vamos seguir então. Eu vou ler tudo e depois a gente vem traduzindo, tá? Ele ahukim ve hamishpatim asher tishmrun la asot baaretz asher natan Adonai Elohei avotecha lecha liroshta kol hayamim asher atem Chaim al-Adamah. Aqui você consegue ver a transliteração. O que significa isso? O Moré Renato de Prínzio leu o que está aqui e colocou aqui embaixo para que você possa acompanhar, ou você que está iniciando, para que você saiba se você está lendo corretamente. Porque a gente seguia pelas letras hebraicas, que inclusive tem um curso gratuito aqui no canal Ativa Total, para você fazer com nosso querido Moré Marcos Felipe. Um beijo no seu coração, meu irmão. Com uma didática fantástica para que você aprenda a ler as letras hebraicas e para que você aprenda a ler os nikudim, os pontinhos, os sinais massoréticos que estão aqui. Aí você naturalmente vai ter dúvida para saber se você leu corretamente. Então o Moré Renato Prins veio aqui, fez a leitura e aí ele colocou para a gente aqui embaixo, ó, a maneira correta de se ler, certo? Quando você vê aqui esse CH, não é para você ler Hashukim. Não. Aqui é a transliteração da letra Het. Então, a Hukim e o Ha tem um som leve, como house. Veja, como a palavra house em inglês, né? Home, como casa em inglês, né? Então, assim, quando você ler aqui a Hukim, se você quiser ver se está correto, é só você descer aqui onde o Moré Renato de Prínzio fez a colocação da parte transliterada. Então não leia Shukim, leia Hukim ve Hamishpatim, né? A gente leu aqui, tá vendo? É só você, depois que estiver lendo, você passa então a conseguir observar se você está lendo corretamente. E aqui tem um outro grande serviço prestado por ele, que é colocar a raiz de cada uma dessas palavras. Por exemplo, a Hukim, dos estatutos, ao invés de colocar dos estatutos, ele coloca apenas Hok, que significa estatuto. Mishpat,
que é a palavra no singular de Amishpatim. Veha Amishpatim. Isso aqui, ó, não faz parte da palavra. É um e um artigo. Então, assim, eu tô dando só uma pincelada porque você pode aprender isso tudo no curso de hebraico, tá? E aqui vai te ajudar muito. Se você tiver um dicionário e quiser folhear o dicionário para que você consiga aprender, entender e memorizar as palavras, porque ele colocou apenas a raiz das palavras. Senão você vai sofrer com o dicionário no início. Isso tudo, para vocês, muitas vezes, ou até mesmo pra gente, a gente esquece, né? No meu início, quando eu queria estudar hebraico, que eu não conhecia o canal Teshuvah Total, eu parava para tentar saber se eu estava lendo corretamente. Era frustrante, porque eu não tinha quem me ajudasse a entender se eu estava lendo corretamente. E vendo um material como esse aqui, eu fico até emocionado, né? Porque você consegue ler e ver se você está lendo corretamente. Se você quer conhecer a raiz da palavra, ela já está aqui para você. Você não tem que ficar tentando deduzir para procurar no dicionário. Então, assim, realmente, parece só um monte de letrinha numa tela, mas é um conhecimento valiosíssimo, tá? Então o Moré Renato de Prinz faz a leitura de cada pedacinho da porção. Todos os dias tem um pedacinho e coloca aqui no canal pra gente. E depois ele disponibiliza o PDF da Parashá com a tradução que ele mesmo fez, com a transliteração, com a raiz das palavras. Então, assim, eu faço questão de falar a respeito disso porque para qualquer um que queira aprender hebraico, isso aqui é um presentaço mesmo. É uma coisa assim que é maravilhosa. Uma vez eu até vi o Moré Felipe falando, eu não cobro porque o preço que para fazer isso aqui é alto demais, ninguém consegue pagar. É o preço que Yeshua pagou, né? Eu consegui entender o que ele quis dizer. Dinheiro nenhum no mundo compra esse tipo de conhecimento. Isso aqui é, de fato, uma coisa que vem do Eterno de presente pra gente. Mas bem, tô divagando. Vamos continuar aqui com a nossa leitura interpretada, né? Que fica facilitada pelo trabalho do Moré Renato de Prinzio, né? E por tudo que a gente aprendeu também com os outros professores aqui do canal e com o Moré Felipe. Então, os juízos, né? Que vocês guardarão. Aqui, veja, a palavra de novo é shomer, né? Mas tishmerum significa que vocês guardarão. Esse un aqui tem essa ideia no hebraico bíblico. La asot, para praticarem na terra, baaretz, asher natan Adonai, que presentei Adonai, que dá de presente para você, Adonai. Elohei avoterra. O Elohim, nós falamos sobre a palavra Elohim no estudo de ontem, né? O Elohim, avoterra dos vossos pais. Lechá, a terra que ele presenteia a vocês. Quem presenteia? Adonai, o Elohim dos vossos pais. Li rishta, né? Na verdade aqui é justamente esse li rishta, significa tomar posse, mas também está implícito que eles terão que desapossar essa terra das mãos dos cananeus, né? Li rishta kol ha-yamim. Então, que vocês estão para tomar por posse todos os dias, asher atem que vocês, Raim, viverem al-Hadamah, sobre a terra. Então, tá aí. Esses são os estatutos e os juízos que nós devemos cumprir. E aqui é curioso que, geralmente, quando o Eterno fala a respeito de guardar o mandamento naquela terra, ele repete sempre a palavra aretz, 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 que significa porção delimitada de terra, um país, né? Algo que tenha givul, givul, né? Que tenha fronteiras. Então, assim, aqui existe uma coisa implícita, né? Ele coloca todos os dias que vocês viverem sobre, não uma terra determinada, mas sobre a terra em si. Aqui é a palavra para planeta Terra. Adamá, curiosamente, é de onde o homem foi tirado, né? Se nós pegarmos aqui Adamá, essa última parte da palavra, né? Adamá, que significa terra. Se nós cortarmos a última letra, que é a letra Re, nós ficamos com Adam. Vou mostrar para vocês. Opa,
pintou de vermelho apenas a palavra Dam, né, que significa sangue. Que curioso. Mas seria o Aleph, o Dalet e o Mem. Adam, o nome do nosso pai, o pai de toda a humanidade. Provavelmente você conhece como Adão, né? Mas vamos seguir aqui. Para fechar, né? O Eterno quer que nós guardemos esses mandamentos, esses estatutos, esses juízos, independentemente do local em que nós vivamos, né? Esse é o ponto. Foi. 12. Abed tiabidun. Destruir, destruindo. Destruir, destruireis. Isso, ó, destruir, destruireis. O que significa isso? Certamente destruirão. Vocês precisam destruir. É isso que está escrito aqui, né? É a mesma palavra, só que flexionada, né? Abad, que vem de destruição. Vamos lá. Abed tiabidun. Então, destruir. Vocês certamente destruirão. Et kol hamikomot. Todos os lugares. Asher avdosham, onde serviram ali, Agoim asher atem irishim. Eu vou ler tudo, depois eu volto traduzindo. Atem irishim, otam et Eloheihem, al harim, haramim, ve al hagivaot, vi Tahat kol etz ra'anan. Vamos com calma. Então, vocês precisarão destruir, certamente destruir, a todos os lugares. Et kol hamikomot. Todos os lugares em que serviram. A palavra aqui agora, apesar de parecer com abed, o som é aved, né? Mas a letra bet não é a diferença. A diferença é a letra Ain para a letra Aleph, certo? Então nós temos aqui onde eles serviram, prestaram serviço, vamos colocar um serviço de adoração, né? Quem prestou serviço de adoração? As nações, né? Os lugares que foram utilizados como templos de adoração a deuses pagãos por outras nações, isso tudo deverá ser destruído. As nações, no caso, ele deixa claro que são as nações das quais eles estão prestes a tomar a terra. Aqui lembra da palavra de herança? Isso aqui, a palavra herança, morachá, tem uma raiz similar a essa, que é a raiz de desapossar, mas também de tomar posse como herança. Então, eles devem destruir todos os lugares de adoração dos ídolos pagãos que as nações que eles estão expulsando adoravam. E veja, o Eterno deixa claro, né? Os lugares onde eles adoravam os Elohim deles. Mas se o Eterno é o único Elohim, como que aqui ele fala que existem os Elohim deles? Porque, novamente, a palavra Elohim, ela descreve algo muito, muito mais profundo, né? Nós falamos ontem. É uma força que conduz. Dentro da partícula ela, a gente consegue ver isso. Aleph significa força e Lamed cajado, condução, né? Então, quando você coloca algo a conduzir a sua vida, você passa a servir esse algo. E dessa forma, esse algo que está te conduzindo passa a ser El. Passa a ser uma força que conduz você, né? E isso é um pulinho para a idolatria, não é verdade? Então, esses Elohim que eles adoravam, por exemplo, sobre os montes, né? A gente tem um salmo, né? Muito bonito, né? Tehillim, que fala a respeito disso, né? Vocês já viram o More Haimson cantando, e eu também já o toquei aqui no canal, que é Shir Lamalot, o cântico de subida, né, de degraus, cântico de elevação. Eleva os meus olhos aos montes. De onde virá o meu socorro? O que o salmista faz nesse ponto é justamente uma provocação a esses deuses pagãos.
ele olha para esses montes na esperança de encontrar, de pensar, será que eu devo me curvar a esses Elohim Ahirim, a esses deuses estranhos? Porque era lá que muitas vezes o povo de Israel se debandava para adorar outros deuses, em cima desses montes, ou em cima de colinas, né? Que é a próxima palavra aqui, Haramim, que você está mais próximo do céu, a ideia é essa, né? Então, quando o salmista traz isso, é uma provocação para isso, para esse tipo de comportamento. E aí ele responde, Esrimeim Hashem, o meu fortalecimento, o meu auxílio vem do Eterno, Hashem, Yud-He Vav-He, o Sechamai Vehaaretz, que fez os céus e a terra. Esse é o ponto bonito, né? Que ele fala, eu não devo, apesar do meu desespero, me apegar nesses deuses estranhos, que parecem estar próximos, que eles pareciam próximos, né? Estavam lá fisicamente, muitas vezes, no sentido de um toco esculpido, uma árvore como uma xerá que era consagrada à deusa, e ali você tinha conexão direta com a deusa pela cultura cananeia, né? Então, muitas vezes, isso poderia parecer algo que seduz com muita facilidade, né, o israelita da época. Então, aqui fica claro, né, o que o salmista quer ensinar. E pra gente, a gente consegue aplicar isso. Será que nós elevamos os nossos olhos não para as montanhas, mas para diversas outras coisas em que nós depositamos a esperança do auxílio? Será que a gente muitas vezes se apega na vontade de outros seres humanos, se apega na vontade de políticos, se apega numa conta bancária que está mais cheia do que a gente estava acostumado? Em que a gente se apega procurando auxílio, procurando amparo? São reflexões, né, para que nós façamos. Então vamos continuar aqui. Ve'al ha'givaot ve'tachat kol, aqui é colinas, né? Ve'tachat kol etz ra'anan, e debaixo de toda árvore frondosa. Curioso, né, a palavra para árvore frondosa. Olha só, ra'anan. Se a gente remover esse resh daqui, se a gente remover o resh, a gente fica com a palavra anan. Será que eu consigo selecionar só ela aqui? Consegui selecionar. Se eu pintar, não vai ficar, né? Então, tá tudo bem. Mas vocês conseguiram entender, né? Anan, olha aí. Anan. Anan significa nuvem. E a letra resh significa cabeça. Então, a árvore etz ra'anan, com cabeça de nuvem. Como assim cabeça de nuvem? Se você está, por exemplo, num local de muito sol, está sentindo aquele calor do sol mesmo, e passa uma nuvem que cobre o brilho do sol temporariamente, é uma sensação de frescor, de refrigério, né? A temperatura cai instantaneamente. E uma árvore frondosa é uma árvore que tem cabeça de nuvem. Por quê? Assim como a nuvem cobre o sol, ela impede a passagem dos raios solares, diminuindo a temperatura naquele momento. A árvore frondosa faz a mesma coisa. Ela segura como uma nuvem toda a luz solar, né, aquela parte da luz solar, deixando um ambiente meio de penumbra, né? Isso faz com que a temperatura baixe. Mas curioso, né, como que se escreve frondoso, né, para dar a ideia de uma copa cheia, uma copa de árvore repleta de folhas, né? Ra'anan, com cabeça de nuvem, a árvore com cabeça de nuvem. Legal. Vamos seguir aqui. Venitatsetem et mizbechotam ve shibartem et matsevotam va asherihem tisorfun baesh upslei Eloheihem tigadiun vi ibaditem et shmam min hamakom
Hu. Então, vós derrubareis os altares deles, né? Vocês vão quebrar e derrubar os altares deles. Quebrareis as estelas, né? Deles. Estelas são como monumentos de adoração também, tá? A Asherá deles, né? Asherá era uma deusa cananeia, que era esposa de Baal, né? À época, eles acreditavam assim, né? Asherá é esposa dele, inclusive, né? Tem essa conotação. Então, todas essas seriam queimadas. Aqui tá a palavra para queimar, né? Saraf, a raiz, né? No fogo, deveria ser queimado no fogo. E os ídolos, né? Aqui a palavra psilei, essa palavra aqui, psilei, ela fala pra gente bastante a respeito, ou o psilei, né? Porque aqui não tem a marquinha do P, né? É um Fê. Fala bastante a respeito de imagem de escultura, ídolos criados por mãos humanas com o intento de adoração. Um Psalim, ele é diferente de um Tsalim. O Tsalim às vezes é uma imagem de algo, uma obra de arte, né? Um tsal. Agora, o Psalim, ele tem o intuito de criar algo para seguir, algo para adorar, né? E muitas vezes eles gravavam, faziam figuras dos Elohim deles, e isso deveria ser destruído. O Eterno determinou que isso deveria ser destruído. Então, o nome deles também deveria ser totalmente apagado do lugar em que eles adoravam. Veja, aquela terra é uma terra que pertence, toda a terra pertence ao Eterno, né? Mas ali seria o local em que o Eterno colocaria o seu nome para realmente... Ele colocaria o seu nome para que todos olhassem para aquela terra e se lembrassem dele. Então, o Eterno, ele deixa claro, ele é um Deus Quiná, ele é um Deus no sentido de zeloso, que cuida de nós, mas que também demonstra esse ciúme. É um cuidado como um marido tem com a esposa. Então, ele não quer ver nada disso aqui. E aí, coube aos israelitas cuidar de remover tudo isso daquela terra, né? Vamos seguir. Lo ta'asun ken la Adonai Elohechem. Será que eu pulei algo? Sim. Pronto. Vocês não farão assim, não farão dessa forma para Adonai, o Elohim de vocês. Que, mas sim, El Hamakom Asher Ibhar, mas sim para o lugar que escolher Adonai Elohim, Adonai o Elohim de vocês. Então, você não vai adorar em todo canto, como os cananeus faziam. Você fará, de fato, a adoração, o serviço no local em que escolher o Eterno. E esse local seria escolhido dentre todas as tribos. Então, Mikol Shivteichem, de todas as vossas tribos, Lasum et Shmo, para colocar o nome dele, o nome do Eterno, Sham, ali, Lishkno, para a habitação, Tidrshu Uvatashama, para habitar o nome dele. Então, para fazer habitar o nome do Eterno ali, e para que vocês busquem e entrem e vão para lá quando quiserem realmente se conectar ao Eterno de uma forma especial, né? Então aqui nós temos uma determinação do Eterno de que não é em qualquer lugar que se presta o serviço de adoração. Vamos parar para pensar em algumas coisas aqui. Muitas vezes nós vemos diversas religiões chamando seus espaços de templo. E muitas vezes essas religiões são religiões que dizem guardar a escritura como algo importante. Mas se nós observarmos de fato, há um só lugar para um só templo do Eterno. Esses outros espaços podem ser espaços de congregação, né?
onde as pessoas se reúnem para passarem tempo juntos, às vezes estudando, às vezes realmente louvando ao Eterno, mas esses lugares não são semelhantes ao templo. Pode ter intenção parecida, mas não são como o templo do Eterno, que hoje já não existe mais. Obviamente, o processo de demonstrar serviço ao Eterno mudou, porque o templo não existe mais. Então, nós podemos prestar este serviço, não o serviço descrito aí, né? Mas o serviço com intenção do coração de mostrar que nós servimos ao Eterno de qualquer lugar, mas não levando sacrifício, não levando voto, não levando um monte de outras coisas, não levando dízimo. Nós vamos falar a respeito disso. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, certo? Então, não dá para misturar tudo, senão vira uma bagunça danada. Quando o Eterno fala templo, a casa de oração dele, não tem nada a ver com nenhum espaço religioso de qualquer denominação que seja nessa terra aqui. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, certo? Então assim, a gente precisa estar atento a isso, porque senão a gente pode começar a se confundir quando nós fazemos a leitura da Escritura, que precisa ser uma leitura centrada, uma leitura sã. Então veja, o local em que o Eterno escolheu, essa é a vontade dele, onde ele colocaria o nome dele, e ele habitaria ali, e esse local fica dentro da terra de Canaã, que posteriormente passou a ser tomada e virou posse de Israel, e passou a ser conhecida como terra de Israel, onde todas as 12 tribos habitavam, exceto as que resolveram ficar do outro lado do rio, mas isso é um papo para outro momento, mas onde as tribos de Israel habitaram de forma majoritária, e dentro de uma delas, em um local determinado, ali sim seria o espaço em que o Eterno colocaria o seu nome. Então veja, é algo extremamente específico. Hoje nós sabemos onde é, no território de Yehuda, em Sião, onde o Monte Moriá se encontra, e lá havia o monte onde o templo de Shlomo Amelech foi construído, foi derrubado, reconstruído, derrubado de novo. Então assim, a gente precisa observar que lá é o local, quando nós vimos mandamentos na Escritura que são concernentes a levar algo ao templo, qualquer coisa que seja, este levar algo ao templo está intrinsecamente conectado à existência deste templo. Então, o mandamento, com a não existência do templo, passa a não existir. Na verdade, passa a não estar operante. Ele passa a estar num estado de latência. Apesar de que nós podemos aplicar muitos dos conceitos destes mandamentos, ok? Então, vamos guardar isso, mas nós não podemos também adicionar nada à Torá. Você aplicar a essência do mandamento, quando ele não pode mais ser aplicado, não é mais uma questão de imposição. Por exemplo, os mandamentos que são concernentes ao templo, na verdade não se pode impor mandamento nenhum a ninguém, né? Mas eu vou colocar obrigatoriamente, conforme o que diz a Escritura, se você se obrigou assim a guardá-la, certo? Mas observe, uma coisa é um mandamento que você pode fazer. Por exemplo, você pode não acender fogo no Shabat. Porque tem Shabat, existe fogo, você pode não acender. Esse é um mandamento. Ele é possível de ser cumprido. Ele não exige um templo, não exige nada específico, certo? Exige que seja o Shabat. Você não pode guardar o mandamento de Shabat na segunda, óbvio, nenhum outro dia da semana. Mas, vamos lá. Agora, mandamentos que são concernentes ao templo, eles necessitam do templo. E eles podem carregar dentro de si características que são maravilhosas, né? Muito bonitas, que nós podemos aproveitar. Mas nós precisamos entender que aquilo não é o mandamento. A gente pode praticar por amor, demonstrando boa vontade para com o que o Eterno em outro momento nos ordenou.
mas aquilo de fato não é um mandamento aplicável naquelas condições, certo? Nós vamos falar, por exemplo, a respeito do dízimo, a 10ª parte. Nós vamos ver que ele é só aplicado em questão de alimentação para grupos específicos de pessoas, regularmente no templo. Em algumas exceções, era permitido que ele fosse, em alguns anos determinados, que ele fosse consumido, porque era de se comer, era a comida, né, o dízimo, dentro das cidades, mas repartindo com pessoas específicas também. Nós podemos aplicar isso? Podemos. O mandamento tem uma função social, que é uma função de permitir que o seu próximo também se alegre com aquilo que você produziu. Você pode aplicar isso na sua vida. Mas dizer que isso é um mandamento absoluto do Eterno, não. Porque ele estava atrelado realmente à existência do templo, da função sacerdotal, dentre outras coisas que nós vamos ver com calma por aqui, ok? Então é importante a gente observar isso, para que a gente não meta os pés pelas mãos e não caia na loucura da religião. Porque a verdade do Eterno, ela liberta o ser humano. Liberta o ser humano muitas vezes de julgo de outros seres humanos. Então, se você está passando necessidade, está difícil para você, quem na verdade você precisa ser abençoado com a 10ª parte de outras pessoas e não o contrário. Entende? Esse é o ponto, que na verdade a gente chama de tzedakah, né? Porque realmente o maaser, o dízimo já não existe mais. Não de forma ativa, ele está latente, nós podemos remover a clipar, a casca do mandamento e acessar sua essência, e a partir dessa essência fazer luz com o mandamento, mas sem dizer que nós estamos guardando o mandamento, porque de fato isso não é verdade, certo? Porque o mandamento tem maneiras de ser guardado corretamente. Você pode falar que é algo inspirado no mandamento, aí tudo bem, mas não que seja o mandamento em si. Eu fico pensando, eu acho curioso que muitas vezes existem determinadas religiões por aí que utilizam esse tipo de mandamento para mais extorquir muita gente com coração que está em busca de realmente ajudar, fazendo coisa impensável, né? Usando o nome do Eterno para enriquecer. Muitos usam o mandamento em contraparte para tentar enriquecer, para barganhar com o Eterno. Então, por conta de uma bagunça com o nome com misturar templo com local com local de trabalho de religião, criou-se um monte de problema por aí. É gente usando o nome do Eterno para ficar rico, é gente extorquindo família que não tem condição nenhuma a entregar a 10ª parte do que produz em dinheiro. Em tudo que é tipo de coisa, já vi coisa que eu quero crer que é mentira. Até imóvel, eletrodoméstico, como, pra mim é loucura, né? E de contrapartida, gente falando que você tem que separar os 10% e entregar porque o Eterno vai abrir as portas do céu. Nem entende o que leu Malaquias uma vez e acha que o Eterno vai te deixar rico porque você cumpriu o mandamento. Então assim, são coisas que não faz sentido, que podem ser corrigidas com uma leitura sadia, com uma leitura sã, com uma leitura em perspectiva a respeito do que a Escritura diz de verdade, né? E muitas vezes as denominações acabam, inclusive, por não praticar diversos outros mandamentos que estão aqui junto com o mandamento do Maaser, né? Isso que é curioso. Muitas vezes a gente não vê muitas das denominações que utilizam a Escritura desculpa, mas para mim muitas das vezes, né? Algumas não, pode ter o coração sincero e tá tentando agradar o Eterno, mas muitas vezes a gente vê uma extorsão da parte de fiéis e tudo mais, mas não vejo olhar para Shavuot com carinho, não vejo olhar para Pesach com carinho, não vejo olhar para Sukkot com carinho, e olha que estão no mesmo ponto da Escritura, né? Enfim, foi mais um pouco da minha visão, né, e um desabafo do que qualquer coisa, mas vamos continuar aqui, né?
Vamos para o 6. Havetem, né, na verdade, chamar oloteichem vi zivreichem ve et masirotechem ve et trumat iedichem ve nidreichem ve nidvoteichem u vi horot bekarchem ve tsoneichem. E ali vocês farão as vossas elevações. Muitas vezes está escrito como holocausto, mas Moreira Renato de Prince bem colocou aqui como elevações, né? Porque tem a ver com subida. E geralmente era comida, sacrifício, né? Animais que foram sacrificados e aí a sua fumaça no momento que estava sendo assado, ou para comer, ou às vezes assado inteiro, subia ao eterno, né? Aqui, zavar, aqui a palavra a palavra que gera a palavra misbeach, né, que é altar. Aqui nós temos zavar, que significa realmente um sacrifício, né, algo que foi sacrificado. As 10ª partes estão aqui. Os presentes aqui é uma contribuição espontânea das mãos, né, isso é a ideia de trumá. Os votos, porque um voto deveria ser pago, né? Também ofertas voluntárias de todo tipo de primogênito, fosse da vaca ou fosse do rebanho. Fosse de gado, né? Gado grande ou gado miúdo. É bem interessante, né? A gente tem aqui o voto, né? O voto, aqui são todas coisas que seriam levadas e deveriam ser oferecidas no templo, né? Então, o voto, o oferecer o voto, o pagar o voto tem a ver com diversos sacrifícios que nós já estudamos em parashiot anteriores, né? E, curiosamente, eu vejo muita gente dizendo que Shaul, ele deixou de seguir a Torá, ele parou de guardar a Torá. Isso implica que ele parou de, por exemplo, fazer sacrifícios, né? Levar sacrifícios, pagar votos, né? Mas não é isso que a gente vê no livro de Masei HaShilichim, de Atos dos Apóstolos. Porque lá está escrito que ele leva 2 nazireus para pagar o voto, né? E ele deveria pagar o voto. Na verdade, se eu não me engano, Yaakov HaTzadik, Jacó o Justo, que você talvez conheça como Tiago, irmão de Jesus, fala para ele ir lá e fazer isso para mostrar que ele está de boa fé de acordo com a Torá do Eterno, que ele nunca apostatou, se apartou da Torá do Eterno. Então é bem curioso poder observar que aqui também está descrito onde deveriam ser pagos, né? E deixa claro que os votos têm essa conotação de algo que deve ser pago no templo e não é pago em dinheiro, né? Nós vamos ver que às vezes existem coisas que são levadas em dinheiro, mas o voto muitas vezes era sacrifício de animais, né? Lá no Sefer Vaikra a gente consegue ver exatamente o que, por exemplo, o voto de nazireado deveria levar e tudo mais. Vamos seguir aqui. Aqui está a parte bonita da coisa, né? 10ª partes, elevações, sacrifícios, contribuição da mão, votos, ofertas voluntárias, de primogênito de gado, de primogênito de rebanho, tudo isso. Aqui está uma coisa que quebra as pernas, né? Comereis ali. Então você levava, era comida, então você fazia o quê? Comia. Não é óbvio? É claro que uma parte era destinada aos levitas, aos sacerdotes, a gente sabe porque nós temos essa prescrição toda, porque eram tribos que não participavam da Nahalá. Eles entraram na terra, mas eles não tiveram parte na terra, né? Então eles precisavam se alimentar e recebiam, né, parte da alimentação. A alimentação deles era toda provida pelas partes das outras tribos, né? Então vamos lá. Ve ahaltem, e vocês comerão sham ali, lifnei Adonai Elohim, de frente, diante de Adonai o Elohim de vocês. Usmartem, e vocês se alegrarão
Olha só, se alegrarão, vocês ficarão alegres, contentes. Bechol Moshlach, de tudo o enviado, Yedichem, de tudo aquilo que for enviado pelas vossas mãos. Atem uvateichem, pelas vossas mãos, pelas vossas casas. Asher berachicha, as quais abençoou Adonai Eloheicha. Então, que abençoou Adonai, o teu Elohim. Então, é levar aquilo, comer na presença do Eterno, o Elohim, do povo, o nosso Elohim também, né, Eloheinu, e ficar alegre em tudo aquilo que o Eterno forneceu, né? Estendendo aí com as... Se a gente parar para pensar, tudo aquilo que a gente que se moveu o coração para entregar, que o povo teve o coração movido para entregar ao Eterno. E o Eterno, obviamente, recebe justamente também porque ele mesmo que abençoou as mãos dessas pessoas e as casas dessas pessoas, né? Interessante a gente observar isso. É muito bonito poder observar isso, né? Eu vou passar agora rapidamente para um outro tema, né? Para que a gente possa dar continuidade. Na verdade, eu quero rapidamente ler mais um pedacinho aqui com vocês, ainda na mesma ideia, né? Olha aqui novamente a respeito do mesmo assunto, né? Ve simachtem lifnei Adonai Elohechem atem uvineichem. Então vocês se alegrarão diante de Adonai o Elohim de vocês, vocês e os vossos filhos, uvinoteichem, e as vossas filhas, ve avdichem, e os vossos servos, ve amahoteichem, e as vossas servas, ve halevi asher bashareichem, e o levita que está nas vossas cidades, ki yen lo relek, vi nahala etchem, porque não existe para ele parte na herança com vocês. Esse é o ponto, né? E aqui ele deixa claro novamente para encerrar que não fosse que as ofertas não fossem entregues em qualquer lugar, né? Mas no local que o Eterno escolheu, olha lá. Ashamer lecha penta ale, e guarda-te para que não eleves a vossa elevação em todos os lugares que vocês virem. Que imba makom asher ibach Adonai be'achad tivatecha sham ta'ale olotecha v'sham ta'aso kol asher anochi mitzavecha. Então, porém, no lugar em que escolher o Eterno, em uma das vossas tribos, ali elevarás a tua elevação, e ali farás tudo o que te ordeno. Ou seja, a parte de levar os dízimos, a parte de levar as ofertas, os votos, tudo aquilo que nós vimos que tem a ver com alimento também. E agora vamos ver aqui o que a gente poderia ter acesso, né? Rak behol avat nafshecha tisbar ve achalta basar. Então, em todo aquilo que desejar a tua alma, você poderá sacrificar e comer. Ki virkat Adonai Elohecha asher natan lecha bechol sha'arecha hatame vi hatahor yochilnu katzivi vi ha'iyal. Então, conforme você pode sacrificar, comer carne, conforme o Eterno te abençoe, da vontade que você tiver, tudo que ele cede para você dentro dos teus portões, ou seja, que não seja no local escolhido, ali todos poderão comer, tanto impuro como puro. Eu já vi gente falando, então pode comer todo tipo de comida se você não estiver no templo. Você pode comer porquinho, pode comer camarão.
Não, não é isso que o texto está dizendo. Como no templo, no santuário, só podiam entrar pessoas puras, apenas pessoas que estivessem puras poderiam participar de sacrifícios, comer as carnes sacrificadas, entre outras coisas. Nas cidades não, qualquer um poderia comer. A gazela, o cervo, então, que eram animais que não eram levados para sacrifício. Então, tudo aquilo que era animal que poderia servir de sacrifício, mas que foi morto nas cidades, esses animais poderiam ser comidos como se comiam a gazela e o cervo. Não importa se está puro ou impuro, você pode comer a carne desse alimento. É isso que esse texto está dizendo. Rak hadam, apenas o sangue, lo tochelu, não comerás. Al haares tishpirenu kamaim, sobre a terra derramarás como água. Vamos lá. Lo tuchal le echol pisharecha maaser, perdão, maasar diganecha vetiroshecha vetziharecha u vihorot bikarecha vitsonecha vikol nidarecha asher tidor venidvotecha u trumat yadecha. Não poderás comer dentro dos teus portões a 10ª parte dos teus grãos, teu mosto, do teu óleo, primogênito do teu gado, do teu rebanho, e qualquer voto teu que votares, oferta voluntária e oferta de contribuição de tua mão. Mas só na presença de Adonai o teu Elohim os comerás, no lugar que escolherá Adonai o teu Elohim, nele tu, teu filho, tua filha, teu servo, tua serva e o Levi que está nos teus portões, comerá, né? Te alegrarás diante de Adonai o teu Elohim, em tudo que alcançar a tua mão. Então, em tudo que você produzir, você se alegra, separando a 10ª parte, separando o primogênito do gado, etc., e leva até lá, e aí você pode comer como sacrifício. Não poderia ser comido, de fato, então, dentro das cidades. Olha só que bonito isso. Rishamer lecha pen ta'azov, e guarda-te, e se resguarde, para que não abandones et levi ao levita kol yameicha al adamatecha, todo levita todos os dias sobre o teu solo. Então o levita que não possuía alimento precisava ser alimentado, né? Esse é o ponto todo. Ki irhiv Adonai Elohecha et givulecha kasher diber lach ve amarta ochela basar ki tiave nafshecha leechol basar bechol avat nafshecha tochal basar. Quando expandir Adonai teu Elohim tua fronteira, conforme falou para ti, e disseres, comereis carne, porque deseja tua alma por comer carne, então tudo que tua alma desejas, então o quanto sua alma quiser, você pode comer carne. Ki irrak mimecha hamakom asher ivhar Adonai Elohecha, então quando estiver longe de ti, o lugar em que escolher Adonai, la asum shimo sham, para ali colocar o seu nome, vezivarta mibikrecha u mitzonecha asher natan Adonai lecha ka asher tzivitecha ve'achalat bisarecha bekol avat nafshecha. Então vamos ler em português agora. Quando estiveres longe de ti o lugar que escolher Adonai o teu Elohim para pôr o nome dele ali, sacrifica o seu gado ou do teu rebanho que concede Adonai para ti conforme te ordeno, e comerás nos teus portões em todo o desejo da tua alma. Ar kasher yahel et atzvi ve'et ha'ya ve'et hayal ken tochalenu hatame ve'atahor yachdav yochalnu. Como eu já expliquei, o puro e o impuro comerão. Aqui novamente ele repete para não comer carne. Rak razak livti achol adam, que
Adam hu hanefesh vilo tochal hanefesh im habassar. Somente ser forte para não comer o sangue, porque ele, o sangue, é a alma. Não comerás a alma com a carne. Vamos lá. Aqui desmistifica um monte de coisa, né? Que o povo fala, a alma penada, a alma separa, a alma para tal canto, a alma acolá. Não. A gente vê claramente que a alma com o corpo, com o momento que a pessoa, por exemplo, um ser humano morre, um animal, que seja, onde tá os seus restos mortais, ali tá a alma também. Esse é o ponto. Às vezes a gente escuta muita coisa, né? De tudo que é tipo aí sobre alma, mas a escritura ali no original deixa claro, né? Onde tá o corpo, a alma tá ali também, né? Esse é o ponto todo. Que ele fala para não comer sangue. Vamos lá. Lo torlenu al aretz toshfirenu kamain. Então não comerás o sangue, sobre a terra derramará conforme água. Pois bem, aqui nós temos um ponto importante. Eu já vi muita gente falando a respeito da carne do mercado, ou por exemplo no churrasco, você vê você pega uma carne mal passada e ela tá soltando como se fosse um líquido ali que parece sangue, né? Eu vou te dizer, aquilo não é sangue, aquilo é mioglobina. Se você compra a sua carne vinda de um frigorífico grande, especialmente os maiores, eu não vou citar nome de marca, tá? Mas você sabe quais são. Esses frigoríficos estão obrigados pela lei do Brasil, especialmente pela portaria 365 de 2021, especialmente no que compete ao artigo 48, que é necessário a degola do animal, fazendo com que o sangue seja escorrido. Então, assim, a carne que nós recebemos é uma carne que não contém sangue. Ela não tem esse sangue que as pessoas dizem que ela tem. Ela pode... O que acontece é que no artigo 42 e 43 é facultada a degola alguns segundinhos após a morte, em alguns casos quando é morto pela pistola pneumática, que faz com que o animal durma, tá? Então, assim, se por um acaso o animal morrer durante a pistola pneumática, em seguida, menos de alguns segundos depois, ainda assim, a artéria é cortada e o sangue é todo colocado para fora. Mesmo porque não é do interesse comercial de frigorífico nenhum deixar sangue em carne. Sangue é vendido hoje. O sangue que cai é vendido para fazer ração. E se sangue ficar dentro da carne, a carne apodrece sem reparação. Você não consegue consumir a carne, você não consegue embalar direito a vácuo, ela vai acabar podre quando chegar na mesa, na ponta, no consumidor, entre outras coisas. Existem pessoas que só compram conforme o abate kasher, né? Que é um abate que é verificado, atestado por uma pessoa que segue a Torá e validado de que o animal foi morto seguindo diversos padrões com alto rigor. É uma carne que é especialmente cara, né, bastante cara, e que eu já vi pessoas dizendo que a carne que se come no mercado é uma carne que se come comprando no mercado, é uma carne com sangue, né? A gente tem que entender aí então, e a pessoa que tem ciência, consegue provar isso, deve ir ao Ministério Público e abrir um processo, né? Pedir para que se abra um processo, fazer uma queixa-crime, para que se investigue a situação, porque animais que foram abatidos por sufocamento não podem ser vendidos. É isso que a portaria 365 de 2021, especialmente no compete no artigo 48, como fala pra gente, ok? Só para vocês estarem a par aí. O que eu não faço, isso eu posso falar da minha casa, tá? É comprar carne que foi abatida na região, que eu não sei como foi abatida. Às vezes tem aquelas galinhas caipiras que são vendidas, que muitas vezes são destroncadas o pescoço. Ali a gente não deve comprar para comer, porque o sangue ficou todo ali dentro. Tem diversas outras coisas que nós precisamos observar aí para não comer a carne com o sangue, né? Mas dentro de tudo que a gente pode fazer nos dias de hoje, seguir a normativa que o Eterno deixou, que é abater de forma por degola
e que não se deixa o sangue dentro da carne, né? Agora sim, o sangue também tinha a função de ser derramado sobre o altar, e a carne deveria ser comida. O sangue também fala de sacrifício por conta da alma estar no sangue, né? Aqui ainda neste mesmo capítulo nós temos um ponto muito interessante, que é falar a respeito, né, dos hábitos. Muitas vezes a gente, obviamente, isso é um mandamento específico para as pessoas que estavam entrando na terra de Canaã, e é uma terra em que os cananeus tinham hábitos que eram abomináveis aos olhos do Eterno, né? Muitas vezes a gente pode comparar a nossa jornada de vida com a jornada do povo de Israel para adentrar a terra. E muitas vezes a gente acaba por mudar, por exemplo, de emprego, mudar de trabalho, mudar de condomínio, mudar de prédio, mudar de casa, mudar de rua. E nisso nós estamos, obviamente, nos colocando em um local em que nós não estamos acostumados a estar, né? Encontraremos pessoas que têm costumes diferentes dos nossos costumes, e a gente precisa observar que nós temos que tomar cuidado para que nós não passemos a ser influenciados, né, por essas pessoas em hábitos que podem ferir, né, o nosso relacionamento com o Eterno. Aqui nós temos um verso que fala a respeito disso. Quando eliminar Adonai teu Elohim as nações que tu entras para apossares a elas de diante de ti, apossarás elas e habitarás na terra delas. Aqui até a palavra para habitar naquela terra tem a ver com o Shabat, né? Então é habitar demonstrando qual é o seu sinal de aliança. Nós podemos fazer uma correlação. Quando a gente muda o nosso ambiente, quando a gente ingressa em um novo círculo social, nós precisamos nos guardar. Nos guardar para quê? Para que nós não permitamos que os hábitos daquelas pessoas influenciem os nossos hábitos em aspectos que podem ferir o nosso relacionamento com o Eterno. Olha aqui, guarde para ti, para que não enredes atrás delas, depois de serem exterminadas de diante de ti, para que não busques pelos Elohim deles, dizendo: como serviram essas nações ao Elohim deles, assim também eu farei. Então, aqui era uma coisa realmente ligada à idolatria, instantaneamente. Mas nós podemos olhar para esse aviso que o Eterno dá e pensar como nós podemos aplicar isso na nossa vida. Não é que isso é um mandamento. Não. É um ponto de atenção. É tentar absorver o máximo que nós pudermos da Torá, sem colocar mandamentos para a gente. Não é esse o caso. É justamente uma questão de observação. Aqui está o aviso, né? Porque justamente o fim, uma maneira de demonstrar o amor dessas nações pelos deuses deles, era justamente incinerar no fogo crianças, primogênitos a esses deuses. Algo que era tão sagrado, né? Porque a gente vê desde o começo da história do povo de Israel um problema com semente, né? Com ter filho, com ter descendentes, com ter herdeiros. Então, dependendo do hábito que a gente permite que entre na nossa vida a partir de pessoas terceiras que nós conhecemos, isso pode se virtuar tanto o nosso caráter que quando a gente olhar para a gente não vai reconhecer nem mesmo a essência de nós mesmos. Porque veja, a essência do povo de Israel são os patriarcas, e a coisa mais importante para os patriarcas eram os seus filhos, mais do que dinheiro, mais que qualquer coisa, né? Era o Eterno em primeiro lugar, depois a descendência. E estar com más companhias, isso faz com que hábitos úteis sejam estragados, né? Deteriorados. Então veja, se eles fizessem como os cananeus faziam, absorvendo aquela cultura, eles passariam a fazer o impensável, uma abominação, que é queimar os seus descendentes no fogo para um deus pagão. É justamente o contraponto, é a oposição extrema ao Eterno. Por quê? Toda a promessa do Eterno é baseada na semente que herdaria a terra, não é? E na aliança com o Eterno. Aqui você joga a semente no fogo e quebra a aliança com o Eterno. Então assim,
Como a gente pode aplicar isso na nossa vida? Prestando atenção para não permitir que más companhias estraguem hábitos que são úteis para a manutenção do nosso relacionamento com o Eterno. Aqui está uma das frases mais bonitas de toda a Torá para mim. Isso aqui para mim é lindo de ver. Eu vou ler até em hebraico com calma aqui. Et kol adavar asher anohi metzaveetichem oto tishmru la'asot lo tosef alai velo ira mimeno. Toda a palavra que eu ordeno para vocês hoje, ela guardareis para praticar. Não acrescentarás sobre ela e não retirarás dela. Ou seja, o que o Eterno falou que é mandamento, não importa o que qualquer outra pessoa diga. O que está na Torá é mandamento. O que não está na Torá não é mandamento. Ponto final. Isso aqui para mim é decisivamente maravilhoso, né? Ou maravilhosamente decisivo, né? Que quebra um monte de problema que a gente vê aí nesse, como se diz, nesse mundão velho sem porteira. A verdade é essa. Aqui tem um outro ponto muito importante que é trazido a nós. O Eterno diz para que nós nos preocupemos com falsos profetas. Existem pessoas que têm capacidades extremas de adivinhação, de sinal, de prodígio, de milagre. Eu acredito nisso. Mas nós precisamos ver além do que se é feito. Nós precisamos ver o quê? O que também sai da boca dessas pessoas. Não basta apenas ter um sinal, ter milagre, ter nada disso. O que importa é o quê? Ver o que as pessoas dizem. Se a pessoa te ensina algo que é contrário à Torá, não importa o milagre ou o sinal que você tenha visto. Isso não provém de algo bom do Eterno para você. Pode ser até algo para testar, né? Testar o que existe dentro do seu coração de verdade, para que você possa enxergar o que está dentro do seu coração de verdade. Mas o ponto todo é, nós precisamos observar isso com toda a atenção. É interessante que um dos pontos mais bonitos do discurso de Yeshua, né, do Sermão do Monte, ele diz que dirão no último dia, né? Senhor, Senhor, não fizemos prodígios em teu nome, não fizemos milagres, maravilhas, etc, etc. E Yeshua diz que responderá naquele dia: afastem-se de mim, eu não vos conheço, afastem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. Curiosamente, a palavra iniquidade, podemos pegar até no grego, eu não gosto de grego, mas vamos pegar no grego, que a maior parte das cópias estão no grego. Anomia, a palavra lá para iniquidade. Então, afastem-se de mim, vocês que praticam anomia, eu não conheço vocês. A chave para entender essa situação tão grave é entender o que é a anomia. A em grego significa não ou sem. Nomia é o que os gregos utilizam para falar a respeito da Torá. Então, apartem-se de mim, vocês que vivem como se a Torá não existisse. É isso que Yeshua falou. Então, se você ignora simplesmente, vive como se não existissem os 5 primeiros livros da Escritura, infelizmente aquela frase pode ser para você, tá? Ou para mim, né? Também, falo para mim também. Que não seja Hasve Halila, né? Que nunca aconteça conosco, não desejo isso a ninguém. Inclusive é por isso também que, como a gente já conversou, a gente guarda, pratica, né? E também ensina de forma direta ou indireta. Não é verdade? Para que isso não aconteça, um mal desse não aconteça a nenhum dos nossos irmãos, né? Nenhum outro ser humano na Terra. Vamos ver aqui. Aqui é sempre neste mesmo sentido. É para observar, inclusive, aqui, outro ponto, um ponto importante, né? Nós precisamos observar
algo muito interessante, que muitas vezes isso pode acontecer de pessoas que estão próximas a nós, estão próximas ao nosso coração, pessoas da família, possam nos induzir, não de forma, não é consciente, né? A pessoa quer seu bem, não é uma pessoa que queira seu mal, é uma pessoa que quer seu bem, mas acaba tentando de forma indireta te induzir a fazer algo que o Eterno não se agrada. Esse ponto aqui, esse capítulo 13 do Sefer Devarim, traz luz a isso, para que nós prestemos atenção. Então ele fala de pessoas que possuem autoridade, ou porque fazem milagres, ou porque estão próximas do seu coração e podem desviar o teu caminho, certo? Aqui nós temos pessoas que são vizinhos, pessoas próximas. É curioso o termo que eu parei aqui, porque é curioso o termo que Moshe usam, né? Filhos da maldade, o Morei Renato de Príncipe colocou. Muito, muito bem traduzido, né? Mas em hebraico tá. Iatziu Anashim, saíram homens Binei Belial, filhos de Belial. Aí pronto, né? Aí pronto. Quem que é esse Belial? A questão toda não é quem é esse Belial. A gente pode... Sim, são filhos da maldade. Se a gente observar a gemátria aqui, nós vamos ver que nós temos 30, 70, então deu 100, 110, 140, 142. É a mesma gemátria de Bilam. Todo mundo se lembra de Bilam? Tá fresco na memória ainda, né? Bilam. E o que Bilam ensinava? Aqui a gente poderia ler como filhos de Bilam, né? O que Bilam ensinava? Eu vou até confirmar. Um instante. Pronto, consegui confirmar aqui. Copiei a palavra, vou colocar aqui para ficar mais fácil o entendimento, tá? Vou deixar bem grande. Nós temos Bilam e nós temos o tal do Belial. Vamos ver aqui juntos. Vamos da esquerda para a direita aqui para ficar fácil. 30 com 70, 100. 100 com 10, 110, com 30, 140, com 2, 142. Isso que eu estou fazendo é gemátria, né? Estou avaliando o valor numérico de cada uma das letras, né? Peito vale 2, Lamed 30, Yud 10, Ain 70, Lamed 30. Vamos fazer a mesma coisa aqui. Mem vale 40, o Ain vale 70. 40 com 70, 110. Lamed 30, então 140. Com 2, 142. A ideia aqui do Binei Belial também pode ser Binei Bilam. Como assim, filhos de Bilam? Bilam é aquele que engole o povo, né? Engolidor do povo. E ele mostra a sua tática. E a sua tática é atacar de dentro. Então a Torá também nos alerta a tomar cuidado com aquilo que vem de dentro, com o que vem de perto, com o que vem de dentro dos nossos corações. Então nós precisamos prestar atenção nisso. Tomar cuidado com isso, porque essas pessoas têm um acesso maior, elas já ultrapassaram muitas vezes o nosso senso crítico, nós estamos mais suscetíveis a ouvir o que essas pessoas dizem, né? Vamos seguir aqui. Vamos lá. Aqui nós vamos ver a respeito... Sim, nós vamos ver a respeito das instruções sobre alimentação. Então eu vou parar por aqui. Nós voltamos, se o Eterno assim permitir, no nosso estudo da tarde, para conversarmos a respeito de alimentação e sobre as Shalosh Regalim, sobre as festas de peregrinação, para encerrarmos a Parashá, se o Eterno assim permitir. Então até aqui agradeço a sua presença. Obrigado pela sua paciência, porque eu tive um problema técnico, não estou apresentando da maneira com que eu costumo apresentar, mas espero que tudo esteja... o mais importante não é isso, né? O mais importante é a palavra do Eterno. O que eu falo, pode relevar, se tiver alguma coisa que você acha que está errada, não tem nada demais. Se atente só a voltar o seu coração, está escrito.
tá? Então, assim, esse é o meu recado para você. Obrigado pela sua companhia. Tenha um excelente almoço com a sua família e a gente se vê daqui a pouco. Então, letra outra, vou deixar uma música aqui para vocês. Vou colocar Birkat Kohanim, nosso querido Yosef Torres, e a gente se vê à tarde, se o Eterno assim permitir. Então, Shabbat Shalom, letra outra. פניו אליה והוא נקע אדוני פניו אליה ויעשה לה שלום ויעשה לה שלום יברך Sei no meio dela. במדרון בהר הוואדי עץ השקדי הפורח באוויר ניחוח הנשיא זה הזמן לפני הקיץ שהרעל פותח ותמיד ברוכים הנכנסים בימים אשר כאלה מחכים עד בוא הליל מחכים לצעדים קרבים לא סוגרים את הבריח לא עוצמים את העיניים בימים כאלה מקשיבים מי שרעב ימצא אצלנו בת של לחם מי שעייף ימצא קוצר ומבאר מי שסוכתו נופלת חרש ייכנס בדלת חרש ייכנס ועד עולם יוכל להישאר מי שרעב ימצא אצלנו בת של לחם מי שעייף ימצא קוצר ומבאר מי שסוכתו נופלת חרש ייכנס בדלת ותמיד יוכל להישאר
זה הבית שבנינו וההורן שנתנו, זה השביל וזוהי הדרך. מי שבא לפה אחינו, מי שבא יסב איתנו, והשער שוב לא ייסגר. מי שרק ימצא אצלנו בת של לחם, מי שעייף ימצא קוצר ומיבר, מי שסוכתו נופלת, חרש ייכנס בדלת, חרש ייכנס ועד עולם יוכל להישאר. מי שרעב ימצא אצלנו בת של לחם, מי שעייף ימצא קוצר ומיבר, מי שסוכתו נופלת, חרש ייכנס בדלת, ותמיד יוכל להישאר. זה הבית שבנינו, זה האורן שנתנו, ותמיד יוכל להישאר.